Ele estava ajoelhado no chão e ninguém ajudou. A cidra ainda escorria pelo rosto dele quando um dos rapazes chutou os papéis, e eu ouvi o velho pedir desculpa. Não por algo que fez, mas por existir. Foi aí que tudo saiu do controle. Uma mulher atravessou a praça correndo, gritando, "Para!", se jogou no chão, abraçou o velho como se tivesse acabado de impedir uma morte e sussurrou algo que fez meu corpo gelar inteiro. "Pai, fica comigo." O velho começou a chorar. Os rapazes congelaram. E quando ela se levantou, com a mão tremendo de ódio, abriu uma carteira e mostrou o distintivo. A praça inteira entendeu que tinha cruzado uma linha que não dava para voltar. Ela falou baixo, muito baixo. "Vocês jogaram bebida no homem errado." O sorriso morreu. O celular caiu, o ar sumiu. E naquele exato segundo eu percebi, tarde demais, que aquele velho não deveria estar ali, que aquele encontro não era acaso e que alguém ia pagar caro porque ele tinha sido reconhecido. Porque pessoas comuns não somem por anos. Pais não reaparecem do nada. E histórias assim não começam ali, elas começam muito antes e terminam muito pior. Então se inscreve agora e compartilha esse vídeo, porque o que eu vou te contar não é só uma história. É um erro que quase custou vidas. Respira fundo, porque a partir de agora, nada fica leve. Eu sou criador de conteúdo há tempo suficiente para saber quando algo é encenação. Eu já vi gente forçando emoção, fingindo pobreza, criando confusão só para aparecer. Já vi de tudo. Mas naquele dia, não foram os rapazes que me fizeram parar. Foi o velho. E deixa eu te perguntar uma coisa, olhando direto para você agora. Você já bateu o olho em alguém e sentiu que aquela pessoa carregava uma história pesada demais para caber no corpo? Porque foi exatamente isso. O seu Orlando não chamava atenção, e talvez por isso mesmo ele chamasse tanta atenção. Ele não pedia dinheiro, não estendia a mão, não implorava, não insistia, ele só ajudava. Apontava caminhos como quem já tinha se perdido muito na vida. Praça da Liberdade é logo ali. O museu fica depois daquela esquina. Se descer essa rua com calma, você chega com calma, num lugar onde ninguém anda com calma. E isso já era estranho demais. Eu fiquei observando. Enquanto todo mundo passava acelerado, olhando o celular, reclamando da vida, o seu Orlando parecia fora do tempo, como se o mundo tivesse corrido e ele tivesse ficado parado esperando alguém voltar. E me responde outra coisa com sinceridade. Quando foi a última vez que alguém te ajudou sem querer nada em troca? Pois é, eu comecei a gravar de longe, narrando baixo para o meu canal, porque eu sei que esse tipo de cena pega a gente por dentro. Esse tipo de coisa conecta. Mas o que eu não sabia é que eu estava prestes a deixar de ser observador para virar parte da história. A camisa dele era simples demais para quem ficava ali todo dia. O sapato estava gasto nos cantos, como quem anda muito, mas não chega a lugar nenhum. E a pastinha, aquela pastinha não era só papel. Ele segurava aquilo com cuidado demais, com respeito demais, como se não fossem panfletos, mas lembranças. E aí veio o detalhe que me prendeu de vez. Quando ele sorria, o sorriso não completava. Você já reparou nisso em alguém? Aquele sorriso que nasce na boca, mas morre antes de chegar no olho? Era isso. Nos olhos do seu Orlando tinha algo antigo. Não era tristeza recente, era desgaste, era culpa. Era alguém que já tinha sido muito mais e agora fazia questão de parecer menos. E eu, que vivo observando gente, pensei comigo mesmo. Esse homem não está aqui por acaso. Esse homem não está aqui só para ajudar turista. Esse homem já perdeu coisa demais para se importar com humilhação. Naquele momento, eu ainda não sabia o quê, mas meu corpo sabia. Sabe quando o instinto grita antes da cabeça entender? Eu senti isso, e foi aí que eu cometi o erro que mudou tudo. Eu continuei gravando, porque se tem uma coisa que eu aprendi naquele dia, é que algumas histórias não querem ser ignoradas.
Elas querem ser vistas. Eles chegaram como quem entra num palco. E deixa eu te perguntar uma coisa logo de cara. Você já viu alguém entrando num lugar com aquele sorriso de quem está procurando uma vítima? Porque foi exatamente isso. Camisa de time, boné torto, correntinha brilhando no sol, celular já levantado, câmera aberta, dedo pronto no gravar. Eles não estavam passando, eles estavam caçando. O que parecia o líder, eu fui saber depois que se chamava Douglas. Era o tipo que fala alto para ser ouvido, ri antes da piada terminar e anda com a certeza de que nada vai acontecer com ele. Do lado, o Caio, olhando para os lados, checando quem estava vendo. E o Renan, rindo mais alto que os outros, como quem ri para se provar. E ali, naquele segundo, eu entendi uma coisa importante. Aquilo não era só maldade. Aquilo era maldade com plateia. Eles queriam reação. Queriam alguém chorando. Queriam risada depois. O Douglas apontou para o seu Orlando como quem escolhe um alvo fácil e soltou, rindo. Ô, vô, dá um mapa aí para você se achar na sua vida. E eles riram. Riram alto. Riram olhando em volta. Riram esperando aprovação. E me responde com sinceridade agora. Quantas vezes você já viu gente rir da humilhação dos outros só para se sentir maior por alguns segundos? O seu Orlando tentou sorrir. Tentou. Eu vi ele engolir seco, vi a mandíbula travar, vi o corpo inteiro dele se preparar para aguentar mais uma, como se aquilo não fosse novidade, como se a vida já tivesse batido nele antes. E então veio a cidra. A garrafa levantou rápido demais, o líquido voou. E quando bateu no peito dele, escorreu pela camisa como se marcasse território. Naquele instante, eu senti o sangue ferver. Meu corpo reagiu antes da cabeça. Eu dei um passo à frente. Juro que dei, mas antes que eu abrisse a boca, o Caio empurrou a pastinha. Ela caiu. Os panfletos se espalharam pelo chão da praça, molhados, grudando uns nos outros, sujando, rasgando. E ali aconteceu a parte que mais me doeu. Não foi a bebida, não foi o riso. Foi o jeito que o seu Orlando se abaixou. Devagar demais, pesado demais. Como se cada movimento lembrasse ele de que ninguém ali estava do lado dele. Como se cada folha no chão fosse mais um pedaço da dignidade sendo recolhido sem aplauso, sem defesa, sem justiça. E eu quero que você se coloque nesse lugar comigo agora. Quantas vezes você já viu alguém sendo humilhado e ficou dividido entre interferir ou fingir que não viu? Porque eu estava exatamente assim. Eu comecei a andar na direção deles. Meu coração batia forte. Minha mão tremia na câmera. Eu ia falar, eu ia intervir, eu ia acabar com aquilo. Só que naquele exato segundo, do outro lado da praça, alguém gritou. Um grito que não combinava com o barulho em volta. Um grito que cortou o ar. Pai! E naquele instante, tudo que parecia pequeno ficou enorme. Tudo que parecia brincadeira virou coisa séria. E a história virou do avesso. Ela surgiu correndo e tudo mudou. Sabe quando alguém entra num lugar e parece que o som diminui, como se o mundo desse meio passo para trás? Foi isso que eu senti. Ela era jovem, mas tinha uma presença que não pedia espaço. Ela tomava. O tipo de presença que não se explica, só se sente. E me diz uma coisa agora. Você já viu alguém que parecia carregar mais autoridade no olhar do que muita gente carrega no cargo? O rosto dela estava firme, mas os olhos não. Os olhos estavam quebrados. Ela atravessou a praça sem pedir licença. Se jogou no chão. Abraçou o seu Orlando com uma força desesperada, como quem finalmente alcança alguém que passou anos escorrendo pelos dedos. Quando ela disse pai, o corpo dele tremeu inteiro. Não foi emoção leve, foi impacto. Ele tentou responder, tentou mesmo. Minha filha, mas a voz não saiu. E ali, naquele segundo, eu percebi que aquela palavra carregava anos de ausência, medo e culpa. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos, olhou nos olhos como quem confere se aquilo não era um delírio, como quem tem medo de piscar e perder tudo de novo.
E eu quero que você se coloque aqui comigo. O que você sentiria se reencontrasse alguém que achava que nunca mais ia ver? Foi aí que ela se levantou, virou devagar para os rapazes. E eu juro para você, o ar sumiu da praça. Ela não precisou gritar, não precisou ameaçar. Ela só tirou a carteira do bolso e abriu. Na mesma hora, o Douglas travou a mandíbula. O sorriso morreu no rosto. O Caio baixou o celular como quem percebe tarde demais que gravou a coisa errada. O Renan deu um passo para trás, instintivo, como se o corpo dele tivesse entendido o perigo antes da cabeça. E eu pensei, agora acabou. Agora eles vão ser presos aqui mesmo. Mas foi aí que veio a parte que ninguém esperava. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e falou baixo, baixo demais, num tom que não pede atenção, exige. Vocês vão pegar esses panfletos, um por um. Vão pedir desculpa e depois vão sair daqui, agora, sem grito, sem cena, sem discussão. E os três obedeceram, rápido demais, sem questionar. Enquanto eu segurava a câmera com a mão tremendo, uma coisa ficou clara para mim. E eu quero saber se você sente isso também. Aquilo não era só autoridade policial. Tinha algo ali que não vinha do distintivo. Algo que fazia até quem se achava intocável baixar a cabeça. Era como se aqueles rapazes tivessem reconhecido nela um tipo de perigo diferente. Um perigo que não precisa levantar a voz. Um perigo que não precisa explicar nada. E naquele instante eu soube. Essa mulher não tinha aparecido ali por acaso. E aquela história tinha acabado de ficar muito maior do que todo mundo na praça imaginava. Eu me aproximei devagar. Devagar, porque eu sentia que qualquer passo em falso podia quebrar algo que já estava por um fio. Desliguei a gravação por um instante. Não por respeito só, mas por instinto. Tinha coisa ali que não queria ser capturada. Ainda. Olhei para ela e perguntei, quase num sussurro, moça, você tá bem? Ela me encarou como se só naquele momento percebesse que o mundo ainda existia ao redor. Os olhos estavam vermelhos, a respiração curta, o corpo em alerta. E aí ela falou com a voz falhando, eu tô tentando não desabar, porque eu procurei esse homem por anos. Anos. Essa palavra caiu pesado. E antes que eu conseguisse processar, o seu Orlando, com o olhar preso no chão, soltou uma frase que atravessou meu peito. Eu não queria que você me encontrasse. Na hora minha cabeça gritou, como assim alguém não quer ser encontrado pela própria filha? Eu vi lágrimas no canto do olho dele, não lágrimas escandalosas, eram contidas, envergonhadas. Vi culpa, vi medo. E deixa eu te fazer uma pergunta direta agora. Quando foi a última vez que você viu medo nos olhos de alguém que já viveu tanto? Porque quando um idoso tem medo da própria filha, isso não é drama, é passado mal resolvido. É algo que foi enterrado fundo demais. Eu liguei a câmera de novo, mas com outro peso na mão. Eu sabia que tinha cruzado uma linha invisível. Aquela história já não era só conteúdo, era terreno delicado, terreno perigoso. Respirei fundo e perguntei aquilo que estava martelando na minha cabeça. Seu Orlando, por que o senhor estava sozinho aqui? Ele demorou a responder. Olhou ao redor, olhou para a praça, olhou para as pessoas passando. E então disse, baixo, porque aqui ninguém me conhece. Naquele instante eu senti um frio subir pela espinha. Não era frio de vento, era frio de entendimento. Porque deixa eu te perguntar uma coisa, olhando bem para você agora. Quem escolhe ser invisível, escolhe por quê? Ninguém acorda um dia e decide desaparecer do mundo sem motivo. Ninguém escolhe anonimato absoluto se não estiver fugindo de algo ou se punindo por alguma coisa. E antes de eu continuar, eu preciso te envolver nisso aqui, porque essa parte define tudo. Você já viu alguém sendo humilhado em público e ficou travado, sem saber se interferia? Comenta aqui embaixo agora. Eu já vi ou eu interferi. Eu vou ler. Porque isso diz muito sobre quem a gente é quando ninguém está olhando e quando é mais fácil fingir que não viu.
E agora segura essa, porque isso muda completamente o que você acha que está acontecendo. O seu Orlando estava ali exatamente por um motivo. Ele escolheu aquela praça, ele escolheu aquele papel, ele escolheu aquela rotina, tudo para não ser reconhecido. Só que o destino, quando decide cobrar, não avisa antes. E naquele dia, ele tinha outros planos. Foi aí que ela olhou direto para mim. Não foi um olhar curioso. Foi um olhar de quem escolhe alguém, porque não tem mais opções. A investigadora se chamava Camila. Ela respirou fundo e disse, sem rodeio, "Você tem um canal, né? Eu vi você gravando." Eu congelei. Sabe quando o corpo trava antes da mente responder? Foi exatamente isso. Naquele instante, eu entendi que eu tinha deixado de ser invisível. E deixa eu te perguntar algo agora, olhando direto para você. Você já percebeu tarde demais que se envolveu em algo grande demais para sair ileso? A Camila não parecia brava. Ela não parecia desconfiada. Ela parecia desesperada. O tipo de desespero de quem segura tudo sozinha há tempo demais. Ela se aproximou um pouco mais e falou baixo, quase colando a voz em mim. "Eu preciso que você me ajude a contar essa história do jeito certo, porque tem gente procurando ele." Ela fez uma pausa curta. "E não é gente boa." Meu estômago afundou. Eu senti aquele frio interno que não vem do medo imediato, mas da consciência de perigo. Aquele aviso silencioso que o corpo dá quando a cabeça ainda está tentando entender. "Como assim? Quem?" eu perguntei. Ela engoliu seco, olhou para os lados, olhou para o pai e respondeu, "Eu não posso falar aqui." Nesse momento, tudo ficou mais pesado. Porque quando alguém da polícia diz que não pode falar ali, não é porque é segredo pequeno. Foi então que ela enfiou a mão no bolso do casaco e me entregou um papel dobrado. Eu abri. Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Ela apontou para o endereço e disse, "Hoje à noite. Se você for, você vai entender tudo. Hoje à noite. Nada de amanhã, nada de depois. Era agora ou nunca." Eu levantei o olhar devagar e encarei o seu Orlando. Ele não me olhou de volta. Desviou o olhar. Baixou a cabeça, como quem já sabia que aquele convite ia acontecer e torcia para que eu recusasse. E deixa eu te perguntar com honestidade agora. Se você estivesse no meu lugar, você iria? Porque naquele instante uma coisa ficou cristalina na minha cabeça. Aquele senhor não era só um velhinho bonzinho ajudando o turista. Ele não estava ali por acaso. Ele não estava ali por bondade apenas. Ele estava ali porque precisava desaparecer em público, porque ninguém suspeita de quem parece inofensivo. Ele era um homem fugindo de alguma coisa. E eu só queria fazer um vídeo. Mas naquele momento, com aquele papel na mão e aquele silêncio pesado no ar, eu entendi uma verdade simples e assustadora. Quando uma história te escolhe, você vira personagem, mesmo sem querer. E eu tinha acabado de ser puxado para dentro. Eu não vou mentir para você. Eu pensei em não ir. Por alguns minutos, eu fiquei olhando aquele papel com o endereço, sentindo um aperto no peito que não era medo, era aviso. Sabe quando algo dentro de você diz, "Não entra nisso, mas os pés vão mesmo assim"? Você já ignorou um pressentimento forte, achando que era só exagero? Foi exatamente isso. A curiosidade começou a pesar. Virou um nó, virou quase culpa. Então eu fui. Cheguei em Santa Luzia no começo da noite. Rua simples demais, silêncio demais, casa simples demais, portão enferrujado, pintura descascando, luz fraca no quintal. Antes mesmo de eu bater, a porta abriu. A Camila já estava ali, como se tivesse passado os últimos minutos com o ouvido colado na porta, esperando qualquer som. E isso, por algum motivo, me deu mais medo do que se ela tivesse demorado. Entrei. O ar da casa era pesado. Não tinha bagunça, não tinha sujeira, mas tinha passado. Na sala, o seu Orlando estava sentado numa cadeira, quieto demais, olhando para o nada. Não parecia alguém descansando, parecia alguém esperando. Esperando o quê? Eu ainda não sabia.
A Camila me puxou para a cozinha e falou baixo, tão baixo que parecia que as paredes escutavam. Eu vou te contar tudo, mas você precisa prometer que não vai sair falando antes do final. E eu quero te perguntar algo agora, com total sinceridade. Quando alguém pede esse tipo de promessa, você também sente que a coisa já passou do limite? Eu prometi. Ela abriu uma gaveta devagar, tirou uma caixa velha, daquelas que ficam anos esquecidas no fundo do armário. Quando ela abriu, o tempo voltou. Recortes de jornal amarelados, fotos antigas e um documento no meio, com a capa escrita em letras frias. Desaparecido. 2008. Meu estômago afundou. O nome logo abaixo fez minha cabeça girar. Orlando Ferreira dos Santos. Eu levantei o olhar devagar. Ele desapareceu. A Camila assentiu, mas os olhos dela não piscavam. Eles brilhavam, não de emoção boa, mas de raiva acumulada com dor antiga. Para todo mundo, meu pai morreu. Ela respirou fundo. Para mim, ele sumiu. Do outro lado da casa, quase como se tivesse escutado tudo, o seu Orlando sussurrou: eu deixei você para te salvar. Essa frase entrou como faca. Me diz, existe abandono que dói mais do que o silêncio de quem diz que fez isso por amor? Eu senti um arrepio subir pelos braços. E antes que eu conseguisse organizar qualquer pensamento, a Camila disse a frase que virou tudo de cabeça para baixo. Meu pai não era só um cidadão comum. Ela fez uma pausa curta, pesada. Ele trabalhou em coisas que ninguém devia ter visto. Naquele exato segundo, a luz da casa piscou. Piscou de verdade. Uma vez, duas. E eu pensei, tentando rir por dentro: tá de brincadeira. Mas ninguém riu. O silêncio ficou mais denso. O seu Orlando fechou os olhos. E a Camila me encarou como quem diz sem palavras: agora você entende por que ele precisava desaparecer? E ali, naquela cozinha simples, naquela noite comum demais, eu percebi que eu não tinha entrado numa história antiga. Eu tinha acabado de pisar num segredo que ainda estava vivo. A Camila me mostrou uma foto antiga. Era o seu Orlando, mais jovem, do lado de um homem de terno em Brasília. E eu reconheci aquele lugar. Eu já tinha visto em reportagens. Camila falou: meu pai foi auxiliar de um servidor importante. Ele viu coisa errada, coisa grande, e quando ele tentou sair, ele virou um problema. Eu olhei para o seu Orlando e ele não negou. Ele só disse: eu fui covarde. E aí veio o choque. Eu guardei provas. Eu juro que meu coração acelerou. Provas de quê? Ele não disse. Mas a Camila completou: ele achou que era só guardar, só esconder, só esperar o tempo passar. Só que, quando você guarda um segredo sujo, ele começa a feder. E alguém sempre sente o cheiro. Naquele momento, eu entendi por que aqueles rapazes obedeceram tão rápido. Não era medo da polícia. Era medo do que vinha junto com aquele nome. E aqui eu preciso falar direto com você. Se você gosta de histórias reais com reviravoltas e quer que eu continue trazendo vídeos assim, se inscreve agora. Porque esse tipo de vídeo dá trabalho, dá risco. E eu só continuo se eu souber que tem gente do outro lado que realmente quer ouvir até o fim. Então se inscreve e fica comigo. Porque o que eu vou contar agora parece ficção, mas aconteceu comigo. A Camila disse que eu precisava saber por que o seu Orlando sumiu. Ele respirou fundo e contou. Em 2008, ele voltava do trabalho quando um carro surgiu do nada e fechou o caminho. 2 homens desceram. Não roubaram nada. Não pediram dinheiro. Só disseram: você viu demais. Na mesma semana, a casa dele sofreu uma tentativa de invasão. A Camila era adolescente. A mãe dela entrou em pânico. E aí veio o acidente. Um incêndio começou na garagem. Só que, segundo o seu Orlando, não tinha nada que pudesse pegar fogo daquele jeito. E o mais estranho, o fogo começou de fora para dentro. Ele percebeu a tempo de tirar a Camila e a mãe. Mas depois disso, ele entendeu que a família tinha virado alvo. E aí ele fez a escolha mais cruel. Ele desapareceu. Deixou a filha achando que foi abandonada.
deixou a esposa com o coração estilhaçado e virou um fantasma. A Camila, com lágrimas nos olhos, me disse: eu passei anos odiando ele, e eu, ouvindo aquilo, senti uma coisa pesada. Tem decisões que parecem covardia, até você ver a ameaça de perto, mas a surpresa maluca não era essa. A surpresa maluca era outra. O seu Orlando não desapareceu sozinho. Ele desapareceu com alguém que ninguém sabia que existia. E quando a Camila disse o nome, eu senti meu sangue gelar. Ele desapareceu com o meu irmão. Eu arregalei os olhos. Que irmão? Ela engoliu seco. Eu só descobri há 2 meses que eu tinha um irmão e que ele talvez ainda esteja vivo. A Camila abriu outro envelope. Dentro, uma foto desfocada, recente, feita de longe, em Campinas. SP. Era um homem de boné, barba, carregando caixas numa loja. E no canto da foto, uma tatuagem no pulso. O seu Orlando olhou e ficou pálido. É ele? Eu perguntei. Esse é seu filho? Ele assentiu. Eu fiz tudo para manter ele longe, mas ele voltou. E a Camila explicou que alguém mandou essa foto anonimamente para ela com uma frase: se você quer respostas, vai ter que pagar. Eu fiquei sem ar. E eu quero saber de você. Você acredita que segredos de família sempre aparecem? Ou dá para enterrar para sempre? Comenta. Sempre aparece ou dá para enterrar? Eu tô curioso porque essa história me ensinou que a verdade tem pernas. No dia seguinte eu fui com a Camila. Sim, eu fui. E eu sei o que você está pensando. Você é doido? Talvez. Mas eu também sei que você, se estivesse no meu lugar, com aquela sensação de que está diante de algo grande, você também iria. Na estrada, a Camila dirigia com a mão firme, mas o rosto tenso. O seu Orlando ia no banco de trás, quieto, olhando pela janela como se esperasse ver um fantasma em cada poste. E aí eu reparei num detalhe. Um carro preto, daqueles comuns, estava atrás da gente há muito tempo. Eu não falei nada no começo. Eu pensei, paranoia. Mas toda vez que a Camila mudava de faixa, o carro mudava. Toda vez que a gente passava um pedágio, ele passava depois. Eu sussurrei, Camila, tem um carro seguindo a gente. Ela olhou pelo retrovisor e o rosto dela endureceu. Eu sabia. Meu coração disparou. Ela não acelerou, não fez loucura. Ela pegou uma saída aleatória, entrou numa rua lateral, fez um caminho em zigue-zague e parou num posto. O carro preto passou reto. Ela respirou. Eles já sabem que a gente está se mexendo. Eu olhei para o seu Orlando. Ele estava tremendo e ele falou uma coisa que me deu um nó na garganta. Eu disse que era perigoso você me encontrar. A loja era simples. Um depósito de materiais de construção numa rua movimentada. Nós entramos e eu vi o homem da foto. Ele era forte, mais novo que a Camila, com um olhar desconfiado, como quem aprendeu cedo a não confiar em ninguém. Ele carregava caixas e, quando levantou o braço, eu vi a tatuagem. O seu Orlando deu um passo. Filho, o homem travou, olhou, e por um segundo eu achei que ele ia abraçar. Mas ele fez o contrário. Ele recuou, como se tivesse visto um inimigo. Você não tem o direito de me chamar assim. A Camila, com a voz tremendo, disse, eu sou sua irmã. O cara riu, mas foi um riso sem humor. Irmã, eu não tenho ninguém. E aí veio a frase que me destruiu. Eu fui criado para desaparecer, e você veio me achar. Para quê? Para acabar com a minha vida também? O seu Orlando começou a chorar. Chorar de verdade. E eu, que estava ali como narrador, senti minha garganta fechar. Porque não era uma história sobre cidra e humilhação. Era uma história sobre gente quebrada tentando se encaixar de novo. E me diz uma coisa nos comentários. Se um pai te abandona para te salvar, você perdoaria? Comenta. Eu perdoaria ou eu não perdoaria. Eu não estou julgando. Eu só quero entender como você pensa. O irmão se chamava Rafael. Ele levou a gente para fora da loja, num canto menos movimentado, e falou baixo. Eu sei por que vocês vieram. Eu sei das provas. Eu gelei. Camila perguntou, que provas? Rafael olhou para o seu Orlando com desprezo e disse, ele não te contou?
Claro que não. Ele sempre foi bom em esconder. E aí ele soltou. Essas provas não são só documentos, não são só papel. Tem gente envolvida que ainda está viva, ainda tem poder e ainda mata a reputação. E às vezes coisas piores, sem encostar um dedo. Eu senti um peso no peito. Rafael continuou. Eu fui criado por um homem que me ensinou a sobreviver. E ele me disse uma coisa. Se alguém vier atrás do seu pai, é porque o jogo recomeçou. Camila ficou branca. Quem te criou? Rafael olhou para os lados e respondeu. Um ex-militar, em Goiânia. E ele não fez isso por bondade. Ele fez porque alguém pagou. Eu senti o chão sumir. Então, o desaparecimento do seu Orlando tinha sido organizado. Não foi só fuga, foi operação. E a pergunta que ficou foi, quem pagou? A gente foi para um hotel simples em Campinas. Eu estava tentando manter a calma, mas eu sentia que tinha olhos em tudo. No elevador, um homem de terno entrou, olhou para mim, olhou para Camila, olhou para o seu Orlando e sorriu de canto. A porta abriu no nosso andar. A gente saiu rápido. No quarto, a Camila trancou a porta. 2 voltas na chave. O seu Orlando sentou na cama e começou a repetir. Eu não devia. E eu, do nada, recebi uma mensagem no celular. Número desconhecido. Uma frase só. Para de gravar ou você vai se arrepender. Meu coração disparou. Eu não respondi. 10 segundos depois, outra mensagem. A cidra foi só o começo. Eu senti minhas mãos gelarem. E aí eu entendi. Aquilo não era só um drama familiar. Era a gente mexendo em coisa grande. E a vida cobrando. No dia seguinte, o seu Orlando decidiu falar tudo. Ele disse, eu vou contar, eu não aguento mais. Ele explicou que, anos atrás, ele teve acesso a uma pasta que não devia existir. Uma pasta com nomes, pagamentos, favores, chantagens. Ele não era o chefão. Ele era só o cara que viu, sem querer, o monstro respirando. E quando ele tentou sair, ofereceram 2 opções. Ou ele ficava quieto, ou ele sumia. Só que o seu Orlando fez uma terceira coisa. Ele copiou, guardou, escondeu. E aqui vem o detalhe que ninguém imagina. O tipo de surpresa que dá nó no estômago. Ele não escondeu as provas em casa, nem em cofre, nem com advogado. Ele escondeu num lugar tão improvável que ninguém olharia. Ele escondeu dentro de um objeto que ele carregava desde o dia que sumiu, aquela pastinha de panfletos. Sim, a pastinha do velhinho voluntário tinha um fundo falso. E eu fiquei olhando para aquilo, sem acreditar, enquanto ele abria uma parte escondida e tirava de dentro um pendrive velho, embrulhado em plástico. Rafael ficou em choque. Camila começou a chorar. E eu só conseguia pensar, meu Deus, aqueles rapazes chutaram o segredo. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você já teve a sensação de que alguém aparentemente comum escondia algo gigante? Comenta sim ou nunca. Porque essa história me ensinou a nunca subestimar quem parece invisível. A gente voltou para Belo Horizonte. O seu Orlando decidiu que não ia fugir mais. Ele falou, eu cansei de viver como se eu não existisse. A Camila queria levar o pendrive direto para a corregedoria, para gente séria, para um caminho seguro. O Rafael queria sumir com aquilo e viver quieto. E eu só queria que ninguém morresse de medo. Mas o destino ainda tinha uma última pancada. Na mesma praça onde tudo começou, a Praça da Liberdade, a gente marcou de se encontrar com uma pessoa que a Camila confiava. Só que, quando a gente chegou, o banco onde o seu Orlando sentava estava vazio. E no chão, um panfleto. Só um, molhado, com cheiro de cidra e escrito a caneta numa letra firme. Vocês acham que isso acabou? Meu estômago virou. Eu olhei para os lados, vi a praça cheia, gente andando, criança correndo, e mesmo assim eu senti que estava tudo quieto demais. E aí, a Camila recebeu uma ligação. Ela atendeu, colocou no viva-voz, sem perceber, e a voz do outro lado falou, Camila, eu sei onde você está. Ela congelou. Quem é você? E a resposta veio como um soco. Eu sou a pessoa que salvou vocês.
Lá atrás, o seu Orlando empalideceu. Rafael travou, e eu senti que eu estava presenciando o último capítulo se escrevendo ao vivo. A voz continuou: vocês querem justiça? Então façam a coisa certa. Entreguem o que vocês têm, do jeito certo, e parem de brincar de heróis. A ligação caiu, e naquele instante o seu Orlando olhou para mim e disse: agora você entende por que eu tentei me apagar? Eu entendi. Porque quando você carrega um segredo grande, você vira uma vela acesa no escuro, e tudo que vive na sombra vem na sua direção. E eu vou te dizer a verdade final, a que eu segurei até aqui. O seu Orlando não era só um auxiliar. Ele foi peça de um jogo maior, mas também foi alguém que tentou consertar do jeito errado, escondendo. E o preço foi perder a própria família por anos. No fim, ele decidiu entregar as provas da forma mais segura possível, com a Camila conduzindo tudo oficialmente. O Rafael não virou vilão, nem herói. Ele virou humano. E eu saí dessa história com uma certeza: a humilhação pública foi só a faísca. O incêndio já existia fazia décadas. Agora, antes de eu encerrar, eu quero fazer um pedido muito direto. Porque isso aqui não é só um vídeo para mim, é o tipo de história que me lembra por que eu criei esse canal. Se inscreve no canal agora se você quer mais histórias reais, emocionantes e cheias de reviravoltas como essa. Deixa o like porque isso empurra esse vídeo para mais gente e pode fazer alguém repensar atitudes antes de humilhar quem parece frágil. Compartilha com um amigo, com a família, com alguém que precisa lembrar que respeito é básico e que a vida cobra. Comenta aqui embaixo o que você faria no meu lugar. Você teria gravado? Teria interferido? Teria ido até o fim? Eu quero muito ler sua visão. E se você chegou até aqui, escreve nos comentários: eu vi até o fim. Porque isso me mostra quem é do time que não abandona a história no meio. E olha, tem mais uma coisa. Eu ainda não te contei a história mais absurda de todas. Como a Camila descobriu o pai na praça exatamente naquele dia. E por que isso parece coincidência? Mas não foi. Essa história está aparecendo na tela agora. É só clicar para assistir agora.